Gravando, senhora presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Hoje, dia 31 de março de 2023, iniciamos a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Está presente a sessão de julgamento eu, Isabel Amil, Dr. Rubens Neves, Dr. Odile. Registro a ausência do Dr. Rodrigo Hofstein, em razão de problemas de ordem técnica. Também para acompanhamento e julgamento, para acompanhamento dos julgamentos e realização de sustentação oral, estão presentes o Dr. Renato Damasceno, Dr. Wagner Rodrigues e Dr. Eduardo Borges Pinho. Bom, senhores, vamos começar pelo processo 40.69389, Companhia Luz Força Santa Cruz, processo de minha relatoria. Deixa eu só ver aqui, só mais um minutinho. Só fechar mais uma página. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do caso e depois eu vou passar a palavra para o advogado presente. Então, trata-se de recurso ordinário, interposto em face da decisão, que manteve o AIM com acusações, são 5 acusações de 4 acusações de creditamento indevido. O item 1 creditamento indevido em montante superior ao limite autorizado de 1,48 por mês relativo à aquisição de ativo imobilizado. Item 2 é o crédito indevido a título de apropriação de créditos pela entrada de bens destinados ao ativo imobilizado da empresa, empregados na prestação de serviço de iluminação pública, serviço que compete ao poder público municipal. Item 3, que é o crédito indevido a título de apropriação de crédito pela entrada de veículos e suas partes integradas ao ativo imobilizado e empregados em atividades alheias às da empresa. 4, creditou-se indevidamente a título de apropriação de crédito pela entrada de bens empregados em áreas operacionais comerciais integrados ao ativo imobilizado e empregados em atividades alheias à da empresa. Foram juntados diversos documentos, a autuada foi notificada, apresentou defesa e juntou documentos, a manifestação fiscal. Esse processo já passou pela 7ª Câmara Julgadora, que anulou a decisão monocrática. Em seguida, houve uma nova interposição de recurso ordinário, passou de novo pela 10ª Câmara Julgadora, que anulou outra vez essa decisão. Outra decisão monocrática foi prolatada e anulada em sede de recurso ordinário pela 9ª Câmara. Então, nós estamos aqui na 4ª decisão monocrática que manteve o AIM. E estamos, então, aqui neste último recurso ordinário interposto pelo contribuinte. Doutor, penso que é o quanto basta, então eu passo a palavra para o senhor. Obrigado, doutora Isabel. Cumprimento aqui todos os julgadores da 10ª Câmara. Tentarei ser o mais breve possível, até em benefício do tempo, em respeito ao vosso tempo e à pauta de julgamento e o tempo dos colegas que aqui participarão. Doutora Isabel, acho que vou começar pelo fim do seu relatório, que é a parte que trata da nulidade do auto de infração. Doutor, deixa eu só pedir uma coisa. Eu acabei de receber uma notícia que talvez o doutor Rodrigo consiga acompanhar. Ah, tá. O senhor não quer aguardar um minutinho, então? Sempre. Aí eu só começa de novo. Rodrigo, nós vamos aguardar você, então.
Tá bom, Isabel, obrigado, viu? Obrigada. Tá. Desculpa, doutor, é que a hora que o senhor começou a falar, ele mandou mensagem. Se eu puder aguardar um minutinho, se ele acessar, ele aproveita e já ouve a sua sustentação. Só mais um Não, minutinho. excelente. Vamos aguardar sim. Doutor Rodrigo já entrou aqui. Teams. Agora vamos aguardar para ver se ele entra no EPAT.
Vamos fazer o seguinte, o doutor Rodrigo, ele está escutando, ele está aqui no Teams. Eu acho melhor, doutor Eduardo, vamos, enquanto ele vai tentando aí, travando a batalha contra o EPAT, o senhor segue com a sua sustentação que ele está ouvindo, assim a gente não atrasa mais a sessão. O senhor está sem áudio. O doutor Rodrigo chegou. Presidente, estou entrando, tá? Rapidinho agora. Obrigado a todos. Enquanto isso, o doutor Eduardo vai fazendo a sustentação. Pronto, doutor. Excelente. Então, travou aqui meu computador e o microfone não estava desativando. O senhor vê que não é só conosco, né, que acontece. Bom dia a todos. Bom dia, a doutora Isabel. Cumprimento também os demais jogadores, doutor Rodrigo, doutor Rubens, Tony, Odílio. Bom, eu vou começar, se me permitir, pela parte final do relatório do doutor Isabel, que é uma questão preliminar do nosso recurso, e é uma questão que, na verdade, infelizmente, não é uma questão nova. Estamos aqui diante do 4º recurso ordinário, após 3 anulações das decisões de primeira instância, mas que, na prática, o resultado hoje é exatamente o mesmo daquele da primeira decisão monocrática proferida pela delegacia originária, no sentido de que não houve a efetiva análise dos documentos anexados ao processo pela impugnante hoje recorrente. A 9ª Câmara, na última anulação que havia sido feita, foi muito enfática ao determinar que fosse analisada de forma exaustiva a documentação fornecida pela CPFL na fase de fiscalização e quando da apresentação da impugnação, sobretudo para confrontar os itens 1, 2 e 4 da autuação. Basicamente, em resposta a essa determinação de nulidade pela 9ª Câmara, que é o último julgamento realizado, o órgão julgador originário se limitou a informar que tudo estava compreendido no termo de relatório fiscal dentro das planilhas elaboradas. E excelências, aqui eu vou me limitar, vou pretender ser muito sucinto na minha exposição nesse ponto em específico, no sentido que não é verdade. Se fosse verdade, não teria havido 3 anulações consecutivas do procedimento fiscal para depurar as informações. Volto a repetir que os itens fiscalizados que estão comprometidos por esse vício de fundamentação são os itens 1, 2 e 4, sem os quais uma depuração específica, um detalhamento do porquê a autoridade fiscal entendeu que esses bens não seriam ativos e sim bens de uso e consumo, isso prejudica, inclusive, a própria defesa do contribuinte, que ele não tem como partir de uma base inicial de fundamentação, de contra-argumentação. Então, mais uma vez, acredito que a doutora Isabel caiu. Doutora Isabel? Acho que já está de volta, pelo menos aparece aqui para mim como presente. Tá, então posso continuar? Vou só esperar o áudio dela, tá bom, para ter certeza de que ela está acompanhando a sua sustentação. Tudo bem. Ela avisa aqui pelo WhatsApp que está conectada já. Então, posso continuar. A tecnologia hoje não está nos ajudando, né? Então, vamos seguir. Bom, e já concluindo o primeiro item do nosso recurso, no sentido de que houve uma determinação expressa da 9ª Câmara para que o órgão julgador originário se debruçasse sobre as informações, sobre os documentos e sobre os subsídios fornecidos na fase de fiscalização e na defesa elaborada pela CPFL. Em resposta, a autoridade fiscal se limitou a reproduzir os argumentos outrora apresentados nas outras 2 nulidades. Então, o que se repete aqui é essencialmente a necessidade de reconhecimento de mais uma nulidade.
de modo que deve-se impor ao órgão de origem que seja feita essa depuração, né? Sem essa depuração, há um prejuízo de conhecimento de defesa do contribuinte e de conhecimento desse próprio órgão julgador, que fica limitado a uma planilha sem as fundamentações efetivas e devidas que deveriam ser reproduzidas aqui no processo. Então, mais uma vez, e sou bastante sincero ao falar que não é o objetivo da companhia procrastinar, pelo contrário, o objetivo é dar continuidade ao processo e encerrá-lo de uma forma mais célere possível, mas aqui é uma necessidade de colocar o processo em ordem, de restabelecer esse contencioso administrativo de uma forma que ambas as partes tenham um amplo conhecimento da fundamentação, seja de acusação, seja de defesa. Então, aqui, mais uma vez, eu reforço a necessidade premente de nulidade, de reconhecimento da nulidade desse ato realizado pelo órgão de origem, para que seja revisto o ato de lançamento e devidamente fundamentado, sob mais uma vez, repito, risco de preterição do direito de defesa do contribuinte de conhecimento por esse órgão. Pois bem, superado essa questão de nulidade, e caso Vossas Excelências entendam que ela deve ser superada nessa etapa, que eu entendo que deve ser algo remotíssimo, eu me prendo aqui a 2 itens da fiscalização que, para mim, são muito expressivos. Para a CPFL é muito expressivo, para o Tribunal Administrativo aqui também é bastante relevante, que é um tema corriqueiro no tribunal, que são as questões dos créditos relacionados à iluminação pública e aos veículos, né? Inicialmente, Excelências, eu queria reforçar aqui e contrapor o fundamento da decisão de piso sobre a iluminação pública, que temos que voltar um pouco na essência do contrato de concessão, entender a natureza jurídica da prestação de serviço de iluminação, de serviço de distribuição de energia elétrica, para que se compreenda efetivamente a natureza desse serviço de iluminação pública. Então, basicamente, Excelências, tem que se entender que dentro da atividade relacionada pela concessionária de distribuição de energia elétrica, compreende-se a iluminação pública. E, como tal, por ser uma obrigação da concessionária de realizar, uma vez realizado o contrato, ela tem essa obrigação e, como tal, ela tem que fazer a aquisição dos produtos, porque é importante que se entenda que a entrega da energia elétrica nesses contratos de iluminação pública, ele se dá no momento da entrega da energia no bulbo da lâmpada. Então, até o bulbo da lâmpada, a empresa tem que adquirir os postes, as hastes de sustentação, as próprias luminárias. Então, todo esse arcabouço de insumos, de itens necessários à execução do serviço, que, no fim, é distribuição de energia elétrica para a iluminação pública, eles fazem parte de um custo obrigatório da concessionária para que essa atividade seja, até o fim, realizada com a qualidade exigida pela ANEEL, que é o órgão regulador. Então, considerando isso e considerando o fato de que a iluminação pública é remunerada para a distribuidora de energia elétrica com base na tarifa 4B, o que significa que, com base no órgão regulador ANEEL, essa tarifa corresponde a uma prestação de serviço de iluminação pública quando a distribuidora de energia elétrica ela tem a obrigação e os itens adquiridos são de sua titularidade, no caso, a lâmpada, a haste de sustentação e os postes, quando esses itens são de titularidade da distribuidora e não do município, esse serviço de iluminação pública ele é remunerado pela tarifa B4B. De modo que essa tarifa, uma vez destacada na fatura de energia elétrica, ela é submetida ao recolhimento do ICMS. Então, Excelências, é importante que se entenda toda a evolução da atividade realizada pela distribuidora de energia elétrica até a entrega da energia e da iluminação pública ao município e aos munícipes. Ao contrário do que se alega do fato de que a empresa ser remunerada pela CIF, por exemplo, né, pela contribuição de iluminação pública, isso não desnatura o fato de que os ativos adquiridos eles são de titularidade e de propriedade da distribuidora de energia elétrica. Tanto isso é verdade que ela é remunerada pela tarifa B4B, que, como eu já disse anteriormente, ela pressupõe que tais ativos são de titularidade da distribuidora e não dos munícipes. Então, isso é importante que se tenha a compreensão, inclusive fazendo uma análise histórica do assunto com decisões favoráveis desse próprio Tribunal Administrativo e, inclusive, com decisões favoráveis do Judiciário nesse sentido. E eu passo adiante para a infração 3, que se refere a veículos, um tema bastante corriqueiro no Tribunal Administrativo, sobretudo para as distribuidoras de energia elétrica,
mas em que toda a sustentação oral que eu faço desse assunto, eu faço questão de alertar aos julgadores para entender o porquê do veículo ser um item essencial à atividade a ponto de justificar seu registro como ativo imobilizado. O porquê? Temos que entender que a atividade de distribuição de energia elétrica, tal qual a concessão, contrato de concessão com a Neon, ele não está limitado à mera distribuição e entrega dessa energia elétrica aos consumidores finais. Não, ele compreende a atividade de distribuição, de manutenção e expansão da rede elétrica. Essas duas últimas atividades são reguladas e monitoradas pela ANEEL. Em caso de realização de atividade falha ou precária, há uma penalização, há aplicação de multas, inclusive, em última análise, pode ocorrer, inclusive, a caducidade do contrato de concessão. Então, é importante que se entenda que, quando se analisa a distribuidora de energia elétrica, ela não está limitada à distribuição, ela também compreende atividade de manutenção e de expansão. E, para tal, temos que ter a consciência de que a indústria, digamos assim, da distribuição, ela compreende toda a área de concessão, ou seja, para a CPFL, toda a região que compreende os municípios. E, para isso, ela precisa da rede de distribuição instaladas, as redes de subestação para alteração de voltagem, todas essas estruturas que não estão limitadas a uma planta industrial, e sim a uma região que compreende vários municípios. E para que isso ocorra, para que a manutenção, ao contrário de vários segmentos industriais dentro de uma planta, considerando que a CPFL ela tem uma estrutura macro entre municípios, a sua manutenção ela é impositiva através de veículos que são adquiridos pela companhia e adaptados para as atividades exclusivas dessa companhia, ou seja, com elevadores para colocar os seus funcionários em altura que corresponda das redes elétricas de transmissão e de distribuição. Então, excelências, tem que se entender que a atividade da energia elétrica, de distribuição de energia elétrica, ela é muito mais ampla do que se tem a compreensão inicial. E, como tal, os veículos são itens absolutamente essenciais para que a rede seja periodicamente mantida, para que haja qualquer tipo de necessidade de alteração de peças ou de regularização, e sem essa atividade, sem esses veículos, não há como ser realizado. Então, não podemos, e é uma crítica que se faz muito forte, de que não se pode comparar os veículos com qualquer outra atividade. Não é um veículo, não é um carro para transporte simples de funcionários, é um veículo adaptado, são caminhões adaptados com câmeras de SAR e tudo mais, para que isso seja implementado em estrutura que permita a manutenção e a expansão das redes de distribuição de energia elétrica. E exatamente por esse motivo é que a CPFL, para os casos que ela perdeu, e são poucos, no administrativo, já conta com decisões favoráveis no Tribunal de Justiça. Eu posso aqui até mencionar duas ações anulatórias da próprio grupo CPFL, nos quais o Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma unânime, reconheceu o direito à apropriação de crédito na aquisição de veículos. A ação anulatória é 10.45.569.5, dígito 68, de 2018, e a outra 10.32.763, dígito 59, de 2018. Em ambos os casos, contamos com decisões favoráveis sobre o assunto. Então, é uma reflexão que eu faço para Vossas Excelências em pensar a operação de forma macro e analisar, inclusive, o caminho jurisprudencial que esse tema está percorrendo, sobretudo no judiciário, para que se compreenda que o fim é realmente pelo reconhecimento do crédito. Então, são por esses fundamentos que se pede o provimento do recurso voluntário ou a anulação do procedimento administrativo realizado pela órgão originário ou, no mérito, o reconhecimento dos créditos glosados. Doutor Eduardo, parabenizo pelo voto, parabenizo pela sustentação oral, pelo poder de síntese, porque é uma matéria complexa. Como disse o senhor no início aí da sustentação oral, hoje a tecnologia não está nos ajudando, né? Mas eu escutei, o senhor não estava aqui, a câmera não estava habilitada, não estava conseguindo habilitar a câmera, mas eu ouvi. Bom, senhores, eu passo aqui, então, ao voto. Vou tentar ser um pouco sucinta, mas acabou ficando extenso. A autuada alega nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de análise do conjunto probatório apresentado pela defesa, destacando o seguinte, eu destaco o que está lá nas folhas 1172.
A lista de bens glosados no demonstrativo 2 do AIN dispensa maiores esclarecimentos por parte do agente fiscal acerca do emprego ou não dos mesmos da atividade fim da recorrente. A justificativa de que os materiais não são empregados no serviço de distribuição de energia elétrica é comum a todos os bens, sendo desnecessário o detalhamento da interpretação adotada pela fiscalização para a lavratura do AIN. A recorrente aduz que as premissas adotadas pela decisão atacada já foram rechaçadas 3 vezes por esse tribunal e que a 9ª Câmara Julgadora teria registrado a necessidade da análise dos argumentos e provas apresentados pela autuada. Em que pese a longa argumentação da autuada, afasta as alegações de nulidade. A decisão atacada fundamentou seu convencimento nos elementos dos autos, inclusive sobre a suposta ausência de motivação e fundamentação do AIN, sustentando que o termo circunstanciado e outros elementos dos autos apontam os dispositivos infringidos e descreve os fatos inexistindo nulidade alegada pelo autuado. Aí eu repito o que está lá nas folhas 11 e 49. Preliminarmente, quanto à nulidade por ausência de motivação e fundamentação, quanto aos itens 2 e 4 da acusação inicial, entendo que o AIN está devidamente fundamentado e motivado, razão pela qual não padece nulidade alegada pela autuada. Seguindo no voto. A decisão recorrida fundamentou seu convencimento quanto às nulidades arguídas em sede de recurso ordinário. A recorrente argue a nulidade do AIN por falta de fundamentação das razões da glosa fiscal, destacando o seguinte trecho da decisão recorrida. Aí eu trago aqui os itens 23 e 24 da decisão. E sigo lá no item 17. A autuada insiste que para a manutenção do lançamento foi utilizado o mesmo argumento da fiscalização, que os bens adquiridos discriminados em listagem não seriam utilizados no processo produtivo da recorrente. No entanto, verifica-se que a decisão recorrida analisou o acervo probatório, concluindo que foram listados os bens do ativo envolvidos no fornecimento de energia elétrica e que geram direito ao crédito do imposto, e que aqueles relacionados ao serviço de iluminação pública não são empregados na circulação de energia, sem direito ao crédito. A decisão recorrida destaca, abaixo reproduzo o trecho por oportuno. Para o fornecimento de eletricidade são necessários cabos, transformadores, postes e outros tantos bens que permitem a distribuição de energia do seu ponto de consumo. Tais bens são objeto de crédito como ativo, quando o caso, uma vez que as operações relativas à circulação de mercadoria e energia elétrica são regularmente tributados pelo ICMS. Por sua vez, a iluminação pública é um serviço alheio ao ICMS prestado pelas prefeituras municipais, que envolve outros bens, não empregados à circulação de energia e, portanto, alheios ao fato gerador do ICMS, tais como lâmpadas, reatores, braços para luminárias e relés fotoeletrônicos. A decisão discorre longamente sobre a defesa, fundamentando seu convencimento, razão pela qual as nulidades devem ser afastadas. Quanto à decadência, os argumentos devem ser afastados, eu falo aqui do artigo 173, e sigo lá, até porque já existem decisões aqui do tribunal a respeito da decadência nesse caso. No item 21, seguindo no voto, e esclarece. Nos meses de março a agosto de 2010, o contribuinte usou para cálculo do CIAP um total de aquisições referentes ao mês de março de 2010 superior ao valor apontado no arquivo planilha de aquisições 2010 apresentado. E está lá, ver planilha juntada imediatamente após o demonstrativo 01. B. O valor lançado na CFOP 1604 do mês é superior à soma dos valores das aquisições de cada mês com as aquisições dos 47 meses anteriores, multiplicada por 1,48 do índice referente à relação entre o valor das operações de saída e prestações tributadas e o total das operações de saída e prestações do mês, conforme previsto no artigo 5º da portaria CAT 25. Por outro lado, a recorrente, item 31. Verifica-se, então, que a forma de cálculo efetuada pela recorrente e descrita pela fiscalização foi exatamente prevista pela norma infralegal, bem como indica uma total contrariedade de argumentos na capitulação da infração. Assim, inexiste qualquer disposição legal que obrigue a recorrente a se utilizar da sistemática adotada pelo agente fiscal para o cálculo do crédito decorrente da aquisição,
da aquisição de bens para o ativo imobilizado, motivo pelo qual a decisão da primeira instância deve ser reformada para cancelar a multa imposta e validar o crédito apontado. E sigo no voto. Tais argumentos foram repetidos durante a instrução processual e, a meu ver, a autuada deixou de enfrentar de forma objetiva o argumento do fisco que, nos meses de março a agosto de 2010, a recorrente utilizou para o cálculo do CIAP um total de aquisições referentes ao mês de março de 2010, superior ao valor apontado no arquivo constante dos autos. Desta forma, entendo que não há como considerar os argumentos da recorrente repetidos desde a defesa sem elementos suficientes para evidir a ação fiscal. Neste ponto, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Quanto ao item 2, a autuada é acusada pelo crédito de ICMS relativo às aquisições de bens necessários à prestação de serviço de iluminação pública, quando o referido serviço é prestado por distribuidoras de energia elétrica. A recorrente se defende afirmando que a concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública obedece a regras específicas, inclusive pela agência reguladora do setor, ANEEL, e que estaria submetida ao estabelecido no contrato de concessão. Argue que o artigo 9º da resolução da ANEEL 456 tem regras sobre a prestação de serviço de iluminação pública, estabelecendo que o ponto de entrega de energia será alternativamente a conexão da rede de distribuição com a instalação elétrica do poder público ou o bulbo da lâmpada, quando as instalações destinadas à iluminação pública pertencerem à concessionária. Nesse sentido, a autuada defende que é dever da concessionária viabilizar, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, além da responsabilidade pela execução e custeio de serviços de operação e manutenção do sistema de iluminação pública. O fisco rebate os argumentos da autuada. Trago 3 pontos aqui do fisco. Não incide ICMS sobre a prestação de serviço de iluminação pública e, por consequência, não existe direito ao crédito relativo à aquisição de bens para tal prestação. Não é suficiente ser proprietário de bens e que esses integrem seu ativo imobilizado para ter direito ao crédito. E o fato de haver cobrança de ICMS sobre a tarifa que remunera o fornecimento da mercadoria e energia elétrica para a iluminação pública não significa incidência do referido imposto sobre prestação de serviço. A decisão recorrida, por sua vez, fundamenta: o serviço de iluminação pública é alheio à atividade de distribuição de energia elétrica. Esta sim sujeita ao ICMS e que determina um estabelecimento como tal. O serviço de iluminação pública é prestação não tributada pelo ICMS, mas sim pela CIP 57. Uma empresa que, por suposição, exclusivamente forneça serviço de iluminação pública, comprando a energia elétrica que utilizará em suas atividades com postos próprios instalados internamente em praças e parques, certamente não poderá se acreditar nem do ICMS de seu ativo permanente, nem da própria energia elétrica que adquire. Isso simplesmente por não ser contribuinte do imposto. O mesmo vale para distribuidoras de energia elétrica que são contribuintes do imposto, do ICMS, apenas com relação a esta atividade, não sendo com relação à prestação de serviço de iluminação pública. A diferença aqui é que a distribuidora é a mesma empresa que fornece a energia elétrica, que será destinada à iluminação pública. Todavia, esta última atividade não é tributada pelo ICMS, ainda que por força de regulamentação da ANEEL, acabe por serem incluídas contas de energia elétrica fornecidas das tarifas estabelecidas para a cobrança de serviços de iluminação junto aos municípios. A Lei Complementar 87 é bastante clara quanto a isso. O ativo permanente relacionado exclusivamente à iluminação pública não dá direito ao crédito. E sigo no voto. Vale recordar que a autuada apresentou resposta à notificação acompanhada do artigo item 2, arquivo item 2 de 003, que em tese compôs o demonstrativo 02, tem 2 Qs aí, que sustenta as acusações e análise. A recorrente sustenta que os bens já foram reconhecidos como essenciais e vinculados à atividade fim de outras empresas do setor da autuada. Aí eu trago um trecho aqui da manifestação da autuada, que diz assim: a recorrente foi autuada pela glosa de créditos
em razão da fiscalização entender que os materiais de iluminação pública se tratam de bens alheios à sua atividade. Enfim, contudo, esses mesmos bens, em outras oportunidades, já foram reconhecidos como essenciais e vinculados às atividades de suas empresas do setor da recorrente, tais como Companhia Paulista de Força e Luz, Companhia Piratininga de Força e Luz, Electro, decisões essas que também se originaram da glosa de créditos de ICMS sob a justificativa de que os bens eram alheios à atividade fim ou se tratavam de bens de consumo e uso, de uso e consumo. Neste tópico, portanto, além de trazer a posição firme e consolidada do Tribunal de Impostos e Taxas diante dos argumentos lançados no termo circunstanciado, entende como é necessário demonstrar a anulidade da autuação, o efetivo negócio jurídico realizado nas operações de fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, a propriedade dos ativos sob o ponto de vista contábil e jurídico, isto é, sob o aspecto de forma quanto à essência, e a inaplicabilidade do argumento por ser a iluminação pública tributada pelo CIP, a operação da recorrente não seria tributada pelo ICMS. E sigo no voto. No entanto, como já mencionado em tese, o demonstrativo 2 foi baseado nas informações prestadas pelo autuado, que por sua vez não infirmou a ação fiscal com elementos que pudessem afastar as acusações. A Câmara Superior tem conservado o entendimento no sentido de que os bens utilizados no serviço de iluminação pública não dão direito a crédito ao ICMS, pois os equipamentos e instalações a partir do ponto de conexão até a lâmpada situam-se na etapa de consumo de energia elétrica e não do fornecimento. E aí eu cito aqui o AIN 4066243. E trago aqui alguns trechos dessa decisão. O voto vencedor aqui foi do Dr. Fábio Cruz. E eu vou destacar aqui o item 4 e 5. Considerando-se a peculiaridade da mercadoria energia elétrica, o fornecimento se dá no exato instante do consumo. É o que se extrai da literatura específica, bem como da jurisprudência do STJ, segundo o qual o aspecto temporal do ICMS no fornecimento de energia elétrica se dá no exato momento de seu consumo, e o aspecto espacial, o local do consumo. Sem os referidos bens, lâmpadas, luminárias, relés e atores, não há consumo. Sem consumo, não há fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, não há fato gerador do ICMS. Considerando-se essa relação de dependência entre o fornecimento e o consumo peculiar, esse tipo de mercadoria, concluí, naquela oportunidade, que os referidos bens ativos, sempre que adquiridos pela distribuidora responsável pelo fornecimento de energia elétrica, haveria que se reconhecer o direito ao crédito para compensação com os débitos de suas operações tributadas. Jamais tomei em conta a destinação da energia elétrica, se para iluminação de logradouros públicos, se para acionamento de painéis com avisos luminosos, se para funcionamento de alto-falantes instalados em locais públicos ou para outra finalidade qualquer. Não obstante, ainda que os bens sob exame sejam imprescindíveis à consecução do fato gerador do ICMS e ainda que haja uma relação direta de dependência entre o fornecedor e o consumo, o fato é que não se confundem cuidando-se de relações jurídicas distintas, equipamentos e instalações necessários à distribuição e fornecimento de energia até o ponto de conexão com as instalações elétricas municipais situam-se, acho que faltou um pedaço aqui, cuidando-se do item 1, dessa segunda espécie de bens não geram direito a crédito à distribuidora que os tenha adquirido. O caso concreto se amolda à decisão supramencionada. Embora a autuada tenha fundamentado seu recurso em alegações consistentes, o fato é que a jurisprudência desse tribunal tem se consolidado no sentido oposto ao pretendido. Vale lembrar que as acusações estão baseadas em documentos apresentados pela própria autuada. As alegações feitas pela autuada, como as regras impostas pela ANEEL, a remuneração por meio de tarifa B, 4B, não fundamentam e nem autorizam a pretensão quanto ao creditamento do imposto. Curvo-me ao entendimento majoritário da Câmara Superior deste tribunal, que na prestação de serviço de iluminação não há crédito do imposto. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao item 3, que trata do crédito do imposto relativo à aquisição de veículos supostamente utilizados na instalação e manutenção da rede de distribuição.
Os veículos contabilizados como ativo permanente não são diretamente envolvidos na produção e comercialização, ou seja, não compõem o produto final. Os bens utilizados para a manutenção da rede de distribuição, segundo o entendimento da Câmara Superior desse tribunal, não teriam relação imediata com a atividade fim do estabelecimento e, desta forma, não dá direito ao crédito. Eu menciono aqui um RESP do AIN 12.2684, que trata exatamente da matéria. Então, mantém o item 3. E singular no item 42. No tocante ao item 4, a autuada se creditou dos itens relacionados no demonstrativo 04. São vários aqui, peças e ferramentas, terrômetro, alicate digital, materiais elétricos diversos, anunciador de alarmes, enfim. Da mesma forma, como analisado anteriormente, tais itens não autorizam o crédito do imposto, uma vez que não se incorporam ao processo produtivo e de distribuição de energia elétrica. Vale ressaltar que o laudo técnico de folhas tais é amplo e menciona itens que sequer compõem a presente autuação. No entanto, os referidos itens constantes da acusação se amodam ao mesmo entendimento relativo ao item 2, inclusive a jurisprudência mencionada. Desta forma, para manter a coerência do quanto já decidido, mantém o item 4. Por fim, aí eu faço aqui uma análise aqui sobre juros, multa, um voto que eu tenho, assim, um tanto padrão, e aplico aqui a súmula 10, a nova redação da súmula 10 do TIT, que prevê a aplicação da taxa Selic, que deve ser observada no caso concreto. Por fim, conheço no recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10. É como voto, senhores. Eu vou fazer aqui as edições e eu deixo a palavra aberta, começando pelo doutor Rodrigo, que está presente. Obrigado, presidente. Eu vi que nesse processo eu fui relator, já que eu anulei uma vez a decisão, né? Foram várias anulações, né? E eu acho que a decisão agora ela está mais bem fundamentada, tá? Então eu entendo que o mérito deve sim já ser julgado e apesar de ter um entendimento aí pessoal sobre a legitimidade do creditamento, eu vou acompanhá-la no sentido de que a Câmara Superior já vem decidindo em sentido contrário. Tá? Então, eu acompanho o seu voto, presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Rubens. Presidente, da mesma forma que o doutor Rodrigo, eu acredito que esse crédito não é indevido, eu acredito que a empresa tem direito a esse creditamento, mas realmente não há por que decidir frontalmente em desacordo com o que já está pacificado na Câmara Superior. Aqui no administrativo, realmente ele não tem chance. Então, eu vou acompanhar. Obrigada, doutor Rubens. Doutor Odilo. Também acompanho o voto, bem minucioso, e principalmente em relação ao entendimento da Câmara Superior. Obrigada, doutor Odilo. Representação. Obrigado, senhora presidente. Não tenho nada a acrescentar. Tá bem. Só para registro, esse voto que eu menciono do doutor Fábio, eu estava presente na Câmara Superior, mas eu votei com o doutor Juliano, exatamente por ter um entendimento, como já mencionado aí pelo doutor Rodrigo e pelo doutor Rubens. No entanto, o voto vencedor do doutor Fábio me parece que tem indicado aí essa direção da Câmara Superior, né? Então, enfim. Bom, senhores, não havendo mais outras manifestações, o voto já está registrado, eu vou encerrar debates. Verificando quórum.
Iniciando a votação. Eu achei bem emocionante algumas coisas, mas eu senti que ele deu cara. Você viu os vídeos que ele fez? Muito bem, encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Bom, então o processo 40.69389, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado do... Perdi o doutor. Doutor Eduardo. Perdi o doutor. Tudo bem, doutora Isabel. Obrigado a todos. Boa sessão para os demais. Obrigado, senhor. Bom, senhores, o próximo agora é o 486420 NSK Brasil, processo de minha relatoria. Vamos lá, doutor Renato. Bom dia, doutor Renato. Oi, bom dia. Conseguimos chegar aqui só um minutinho, doutor Renato. Deixa eu só abrir o voto aqui. Bom, a situação desse processo é a seguinte, deixa eu só abrir aqui. Bom, esse processo é um retorno, nós estamos aqui diante de um retorno para complemento de julgado do recurso ordinário determinado pela Câmara Superior. A autuada aqui enfrenta acusações de falta de pagamento de imposto em decorrência de ter indicado a Zona Franca como destino das mercadorias. E, embora notificada, não comprovou o ingresso dessas mercadorias. Sessão de julgamento de fevereiro de 21, a Câmara Superior determinou o retorno dos autos para complemento no julgado nos seguintes termos. A autuada apresentou petição informando que as notas fiscais, objeto do presente lançamento, teve declaração de ingresso confirmado pela SUFRAMA, e conforme temos entendido nessa Câmara Superior, em casos similares, enviamos os autos à instância ordinária para análise dos documentos juntados, de modo a confirmar ou não sua veracidade. Diante do exposto, devem os autos retornar à Câmara COA para exame da referida declaração de ingresso e eventual exclusão do valor correspondente à exigência fiscal, com posterior remessa a esta Câmara Superior para continuidade de julgamento do apelo. As folhas 758 autuada informa e nova consulta ao sistema da SUFRAMA, que verificou que para uma das notas fiscais, autuadas, aquela de número 845162, houve a emissão de declaração de ingresso. Por essa razão, a autuada requer a exclusão da referida nota fiscal para exigência fiscal. Relativamente às demais notas, de acordo com a autuada, continua em situação aguardando dados de carga decorridos 7 anos do suposto ingresso das mercadorias. Doutor, é um breve relatório, eu penso que é o suficiente. O senhor vai querer fazer algum esclarecimento, fazer sustentação? Eu apenas queria pleitear o acolhimento das informações prestadas pela DRT, né, as folhas 771, que reconheceu a regularidade da operação em relação à nota fiscal 84562, pugnando assim pela exclusão do lançamento. Mas, adicionalmente, eu gostaria de chamar a atenção para o pleito da contribuinte, as folhas 783, 785, que é no sentido de limitar a incidência dos juros de mora do lançamento, né, a taxa Selic, tendo em vista a nova redação da súmula 10 deste Tribunal Administrativo. A gente impugnou esse ponto, né, foi objeto de recurso ordinário, mas à época, quando foi julgado, o tribunal estava adstrito à literalidade da antiga redação da súmula. E como isso foi superado, né, agora a súmula prevê a aplicação da taxa Selic, a gente pugna aqui pela revisão de ofício, né, desse lançamento e com a limitação dos juros e a aplicação da nova súmula. Basicamente só esse ponto que eu queria chamar a atenção e
Bom, e só nesse ponto mesmo. Agradeço a atenção de todos. Tá bem, doutor Renato, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom, senhores, o voto aqui ele é curto, mas eu posso até resumir. Eu entendo que que a Câmara Superior devolveu foi uma matéria muito estrita, muito estrita. Então, eu, sim, faço aqui menção ao que já foi a manifestação fiscal. Então, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso ordinário para excluir a nota fiscal 84562. Não existem novas informações nos autos a respeito de outras notas fiscais que tenham mudado a sua situação na SUFRAMA. Então, penso que aqui nós estamos resolvendo estritamente o que consta dos autos, então apenas a exclusão dessa nota. Em relação ao pedido de aplicação da nova redação da súmula 10, a princípio, eu entendo que como a matéria veio absolutamente restrita aqui para a Câmara, apenas para se manifestar a respeito dessa nota fiscal, eu entendo, e como retornará para julgamento, para a continuação do julgamento do RESP, eu entendo que essa matéria não pode ser abordada aqui. Ela vai ter que ser abordada no RESP, doutor. Que inclusive eu vi que tem manifestação da autuada nesse sentido. Então, me parece que aqui a única coisa que nós poderíamos resolver é em relação à exclusão desta nota fiscal. Então, este é o resumo do voto, mas eu submeto aqui especialmente a representação fiscal que me chamou a atenção a respeito da taxa Selic, mas eu submeto aos meus pares, eventualmente, a análise do quanto concluído. Eu vou deixar a representação falar primeiro e depois eu passo a palavra para o doutor Rodrigo e o doutor Odilo, porque eu acho que o doutor Rubens se deu por impedido, né, doutor Rubens? Ainda não consegui gravar, que a senhora tem que registrar o voto. Sim. Só vou fazer uma correção aqui, eu já faço. Então, se a representação quiser se manifestar primeiro. Obrigado, senhora presidente. Eu tenho a impressão que não há nenhum reparo a fazer. A minha questão foi levantada só para reflexão realmente dos demais juízes, se era aplicável ou não, neste momento, a introdução aí da súmula 10 para limitar os juros à taxa Selic, que é uma preocupação constante da representação fiscal para que isso seja feito, né? No entanto, como voltou o processo da Câmara Superior exclusivamente para analisar essa nota fiscal, esse internamento comprovado dessa nota fiscal, e como o julgamento vai ser... Ele parou no meio, o julgamento na Câmara Superior, né? Então, ele vai ter continuidade lá. Eu tenho a impressão que fica mais adequado a própria Câmara Superior aplicar a súmula 10 para a limitação da taxa Selic. Então, não tenho nenhum reparo a fazer, foi só mesmo para suscitar a discussão e conhecer a posição dos outros juízes. Só isso. Muito obrigado. Obrigada. Representação. Doutor Rodrigo. Presidente, eu acompanho o voto. Doutor Odilo. Também estou de acordo com o voto. Muito obrigada. Bom, senhores, então, aqui, só para registro, então, o recurso ordinário, ele vai ser conhecido integralmente, parcialmente provido, e o recurso de ofício, eu vou acompanhar o que foi, para fins de registro, né, o que foi resolvido pela segunda Câmara, que é conhecido e não provido. Então, para fins de registro, conhecido e não provido.
Deixa eu ver, só para não dar confusão aqui, parcialmente provido aqui. A representação foi exatamente isso que eu pensei. Se o processo não retornasse, fosse o caso de não retornar para a continuidade de algum do julgamento do RESP, aí eu aplicaria, mas me parece que é a melhor solução. Então, deixa eu ver. Opa, o Dr. Rubens já se deu por impedido. Então, vamos lá, verificar quórum. Quanto ao recurso de ofício, também a representação também foi no mesmo sentido, né? Então, não há... Muito bem, então, iniciar a votação. Então, vamos lá, o processo 486420, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutor. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Então, vamos lá, encerrar o julgamento. Ok. Então, agora nós vamos para o processo 4138585 EDP, São Paulo, distribuição de energia, processo de relatoria do Dr. Rubens e vista do Dr. Rodrigo. Então, Dr. Wagner... Só um minutinho. No processo anterior, eu não vi o impedimento do Dr. Rubens. Não, ele registrou. Eu não consegui verificar ali. Eu não sei se a Mas se entrar no andamento, ele ainda está disponível. Pode entrar no andamento que o Dr. Rubens registrou, sim. Bom, seguindo. Então, é processo de relatoria, o processo de relatoria do Dr. Rubens e vista do Dr. Rodrigo. Dr. Rubens procedeu à leitura na sessão anterior do voto, que foi no sentido conhecendo e dando parcial provimento. Na Selic apenas. Na Selic apenas. Bom, então, penso, doutor Wagner, penso que podemos passar direto aqui para as conclusões do doutor Rodrigo, então, porque o senhor já tem conhecimento do voto do doutor Rubens, né? Então, doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Eu vou passar a leitura, é muito curto o voto. Pedir vistas dos autos para maior aprofundamento quanto ao item 5 do AIM. Em primeiro lugar, adoto o bem detalhado relatório da lavra do ilustre juiz relator, Rubens de Oliveira Neves, a quem rendo minhas homenagens. Pois bem, em relação ao aludido item, a recorrente se tornou débito sem entregar a nota fiscal substitutiva ao destinatário, descumprindo a obrigação fiscal prevista no artigo 146 do regulamento. A meu ver, tal descumprimento não se trata de mera formalidade, acarretando prejuízo ao erário, à medida em que acarreta a manutenção de crédito tomado com base no documento fiscal cancelado. Compartilho ainda da observação do ilustre relator, no sentido de que não há como aceitar a hipótese segundo a qual os consumidores simplesmente devem saber a respeito da emissão do documento fiscal substitutivo, sem comprovar a entrega deste documento, ainda que as revisões das notas fiscais tenham decorrido de ação judicial coletiva, movida por associações de consumidores ou congêneres. E conforme apontado pelo auditor fiscal, para que houvesse qualquer ajuste tributário no ICMS, era necessário que a distribuidora de energia elétrica primeiro efetuasse esses ajustes por meio de NFCEE substituta. E após que esse documento chegasse até o consumidor,
para que ele também pudesse efetuar os ajustes a seu cargo. Com base nestas razões, acompanho o ilustre relator, presidente. Esse é meu voto vista. Perfeito, doutor Rodrigo, parabenizo pela análise. Bom, acho que o processo, assim, foi bem analisado. Doutor Odilo? Acompanho o voto. Doutor Rodrigo, acho que teve um errinho de digitação, não retornou. Isso, agora que eu reparei, doutor Odilo, obrigado. O presidente poderia só abrir para fazer esse reparo? Obrigado. Mas no mais acompanho o voto vista. Eu estou de acordo com o voto vista e do relator também. Obrigada, doutor Odilo. Já está aberto, viu, doutor Rodrigo? Representação? Nenhuma observação a fazer, senhora presidente. Obrigado. Eu também não tenho nenhuma observação. Eu vou acompanhar, então, o doutor Rubens. Pronto, presidente, obrigado. E muito obrigado, doutor Odilo, novamente. Muito bem. Doutor Rubens, quer fazer alguma observação? Não, presidente. Obrigado. Então, vou encerrar debates. Opa, o relator não votou. Eu tenho que confirmar, pronto. Sim. Bom, agora sim. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciar a votação. Bom, então, o processo 41.38585, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido para aplicação da taxa Selic, não foi isso, doutor Rubens? Isso. Para aplicação da taxa Selic nos termos da súmula 10. Doutor Wagner, esse é o resultado. Certo? Muito obrigado, senhores. Bom Obrigada, dia a todos. Viu? Bom tchau, dia tchau. para o senhor também. Encerrar julgamento. Ok. Tá certo. Então, agora nós vamos para o último. É o último que é o primeiro da pauta, é o 3155317, Produtos Alimentícios Orlândia. Esse processo, só para relembrar, ele esteve aqui na sessão anterior, eu não consegui fazer o registro no final deste voto. Vamos ver se a gente consegue, desta vez, proceder. Bom, processo de relatoria do Dr. Rubens, ele conheceu e deu parcial provimento para aplicação da taxa Selic. Eu pedi vistas do processo para analisar a questão arguída aqui pelo contribuinte a respeito da boa-fé e comprovação das operações. Os dois votos foram lidos na sessão anterior, e a minha conclusão foi no sentido oposto do Dr. Rubens. Eu reconheci a boa-fé e a efetividade das operações, então eu dei provimento ao recurso e cancelando o auto de infração. A representação fez uma manifestação e hoje ela registrou essa manifestação por escrito. Eu vou pedir, então, para a representação só esclarecer se pretende ler novamente, se faz menção ao que já foi dito na sessão passada. Aí eu deixo a critério da representação. Se me permitir, eu gostaria de ler a representação, Claro. porque esse período, assim como no voto vistas, a gente teve um tempo a mais para poder apurar os nossos argumentos, né?
Então, é curta a manifestação que eu faço. Então, com a paciência e licença de vocês, eu vou fazer a leitura. Em que pese o bem fundamentado voto vista da ínclita juíza Isabel Omil, a representação fiscal respeitosamente se insurge contra o cancelamento do auto de infração 355.317.5. Conforme já destacado, nas contrarrazões ao recurso ordinário, há diversas e consistentes razões para afastar a alegação de boa-fé da autuada nas operações em questão. De plano, é necessário afirmar que a inexistência do suposto fornecedor é fato incontroverso nos autos. De fato, só se alega boa-fé quando se admite o ilícito nas operações subjacentes. Não bastasse os elementos que instruem o PCN, são robustos na constatação da inexistência do suposto fornecedor da autuada. De fato, o remetente indicado nas notas fiscais, Chanze do Brasil, com atividade declarada de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, declarou como endereço uma mera sala, no número 521 da rua Getúlio Vargas, no município de São Bernardo do Campo. Não há como aceitar que uma empresa adquira toneladas de mercadorias em um único dia de uma empresa localizada em uma mera sala, sem se dar conta da impropriedade de tais operações, violando claramente seu dever de cautela. Aqui, me parece, tem um estranhamento aqui, porque a autuada, ela fez essa operação, ela adquiriu toneladas realmente de mercadorias, supostamente dessa empresa declarada, cujos papéis foram declarados inidôneos, e consta dessas notas fiscais, que eram notas manuais, ainda não eram notas eletrônicas, que o endereço é uma sala. Causa um estranhamento o contribuinte que recebe essa mercadoria não se dá conta dessa impropriedade, né? Também no que tange a verificação da regularidade fiscal do parceiro comercial, à época da operação, verifica-se que a autuada nada trouxe aos autos como prova de que tenha consultado qualquer base de dados, inclusive da Cefaz, para se certificar da existência e regularidade cadastral do remetente indicado nas notas. Mais uma vez aqui, eu faço a observação de que as notas não eram eletrônicas, né? Portanto, essa verificação junto à Cefaz era mais importante ainda. No que se refere à demonstração da veracidade das operações descritas nas notas fiscais, verifica-se que notificado identificar a pessoa física do comprador e a pessoa física do vendedor, em folhas 50 e 52, o contribuinte autuado nada informou ou apresentou. Assim, nada foi apresentado como documento que comprove a realização de tratativas comerciais com o fornecedor indicado nas notas ou quem quer que seja. No que se refere ao transporte das mercadorias, verifica-se que notificado a informar como e quem fez o transporte das mercadorias, com a apresentação do respectivo conhecimento de transporte e identificação do transportador, motorista e veículo, assim como indicar o local, endereço completo da carga e da descarga das mesmas, o contribuinte autuado nada informou ou apresentou. Uma das transportadoras, são duas que estão envolvidas nessas operações, a transportadora Cividanes, quando notificada, apresentou resposta em folhas 445, onde afirma que, abre aspas, as mercadorias foram retiradas em armazém situado no Porto de Santos. Conforme exposto por essa diretoria da representação fiscal, as folhas 449 e 451, deve ser ressaltado que não há nas notas fiscais em pauta, nem nos autos, qualquer menção a esse suposto endereço de retirada das mercadorias mencionado pela transportadora. Ademais, em relação aos pagamentos que teriam sido recebidos pelos serviços de transporte efetuados, a transportadora limitou-se a responder que, em razão do transcurso do tempo, os comprovantes teriam sido descartados. No que diz respeito ao pagamento das mercadorias propriamente ditas,
verifica-se que, notificado a informar a condição e a forma do pagamento com a apresentação de documentos comprobatórios, e identificação das agências bancárias, das contas correntes, dos titulares, beneficiários dos pagamentos, o contribuinte autuado apenas apresentou os recibos de folhas 53 e 58. Nos recibos de folhas 53 e 54 constam como cedentes, ou seja, beneficiários das quantias pagas, o Banco Fibra e o Banco Safra, não se prestando, portanto, como prova de pagamento à empresa fornecedora. Nos documentos de folhas 55 e 58, não se vislumbra os dados da agência bancária, conta bancária, CNPJ do sacado, códigos do banco e de barras, o campo do cedente, etc. Nos recibos de folhas 56 e 57, além de não se vislumbrar os códigos do banco e de barras e o CNPJ do cedente, o tipo de carteira, ou seja, a forma como o boleto é gerado, indica que estão vinculados a uma operação de desconto, em que o banco passa a ser o credor dos títulos. Vale observar que se trata de notas fiscais fatura relacionadas à venda a prazo e que a autuada aduz que teria juntado comprovantes de pagamentos das duplicatas devidas pela aquisição das mercadorias. No entanto, nada apresentou como títulos de crédito, embora, inclusive, tenha sido notificada para tanto. E ainda que assim não fosse, deve ser ressaltado que a Câmara Superior, em sessão de 6/9 de 2018, consolidou o entendimento de que a comprovação de pagamento ao fornecedor inidôneo por si só não é suficiente para o reconhecimento da boa-fé nas infrações de creditamento indevido. Aqui é uma questão importante. Há outros autos de infração lavrados contra a empresa autuada pelo mesmo tipo infracional. E aqui eu cito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autos de infração com crédito indevido de imposto decorrente de documento inidôneo, que demonstra a repetição da conduta ilícita em pauta. Ante todo exposto, não há que se falar em boa-fé da autuada. E assim, renovando vênias aos votos já proferidos, concluo pelo parcial provimento ao recurso ordinário interposto, apenas para reduzir os juros aplicados nos termos da nova redação dada a súmula 10 deste TIT, conforme exposto em nossa petição de folhas tais. É isso, senhores. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de ler esta manifestação. Agradeço a representação, sempre combativa, parabenizo pela manifestação, mas eu tenho a impressão que eu passei por todas essas questões aí suscitadas, eu passei aqui no voto, inclusive até para direcionar um pouco melhor aqui, me orientar um pouco melhor para fazer esse voto. Eu fiz aqui, como eram poucas notas, eu fiz acabei fazendo uma planilha, né? A questão aqui desses pagamentos me chamou a atenção que, por exemplo, dos bancos Fibra, né? Isso está lá na planilha, do Banco Fibra, e, por exemplo, o sacador consta o nome dessa empresa, dessa suposta fornecedora Chance. Todas esses documentos, eles indicam o número, e eu achei isso curioso, eles indicam o número da nota fiscal, né? Então, existe sim uma relação com relação ao pagamento. Todos os valores que estão ali lançados, nesses boletos, são idênticos àqueles das notas fiscais, o que escapa um pouco, às vezes, da média do que nós enfrentamos aqui de processos com acusações semelhantes. Com relação às diversas autos de infração dessa empresa, inclusive nós tivemos um aqui recente, que foi cancelado dessa empresa, e eu passei, acho que por mais um ou dois, inclusive confirmado pela superior, mantida aqui o cancelamento do auto de infração. Então, o crédito indevido sempre, que envolve inidôneo e comprovação de boa-fé, sempre vai ser uma questão aqui de ordem, sempre vai ser
de uma forma ou de outra, combatido e discutido. Mas, enfim, em relação aqui a essa transportadora, ela prestou dois esclarecimentos aqui, duas declarações ela prestou aqui, uma delas diretamente para o fisco e a outra a autuada que trouxe, prestou aqui informação. Em todas elas, ela diz que o pagamento deste transporte ficou a cargo da suposta fornecedora das mercadorias. Eu tentei copiar aqui uma planilha que a autuada trouxe, talvez não tenha ficado bem, não tenha ficado assim a melhor, assim, bem diagramado aqui, mas eu acho que dá para entender bem. A nota fiscal traz a nota fiscal, a transportadora, o veículo e o CNPJ aqui do transportador. Então, em resumo, eu não vejo razão para suspeitar aqui desses comprovantes que foram apresentados pela autuada, pelos documentos. Então, eu mantenho meu voto no sentido de cancelar o auto de infração. Chamando a atenção, como disse bem a representação, são operações antigas, notas fiscais aqui físicas ainda, súmula 509 nem havia sido editada, então é sempre uma atenção a mais que eu penso que a gente tem que ter aqui nesses processos bem antigos. Então, é como voto, mantenho o meu entendimento. Doutor Rubens, quer fazer alguma manifestação? Sim, presidente, obrigado. Como já destacado no meu voto, né, o autuado não, em momento algum, negociou com o suposto fornecedor das mercadorias, ele desconhecia, né, essa empresa, não falou com ninguém, não se sabe com quem ele negociou isso, né? É um fato que, isoladamente, na minha opinião, já afasta a comprovação da efetividade das operações com esse emitente das notas fiscais, né? Ele não negociou com essa pessoa. A mercadoria foi retirada em local diverso, pagamentos com boleto, tendo como cedente o banco. Então, assim, nenhum dos três aspectos que nós olhamos para caracterizar boa-fé, quer dizer, tratativa, transporte e pagamento, nenhum deles confere, né? Então, é uma situação, óbvio que, sendo questões de prova, de fato, há uma valoração dessas provas, né? Mas, nesse caso, como não existiu negociação entre o autuado e o suposto emitente das notas fiscais, que era uma empresa de fachada, era uma empresa forjada, né? Eu acho complicado reconhecer que há boa-fé em caso de crédito devido quando não há tratativa comercial com o fornecedor. Quer dizer, isso é uma premissa, né? Que, por exemplo, nós aceitamos boa-fé quando o adquirente não negocia com o fornecedor. Então, é uma questão de fato, assim, né? Que me reforça a minha convicção que não há como reconhecer boa-fé num caso desse, sem nem entrar no mérito dessas formas de pagamento estarem sendo aceitas como comprovante de pagamento ao fornecedor, né? Que é uma situação também que é muito difícil você aceitar isso como prova de pagamento ao fornecedor, boletos cujo cedente é o banco, enfim, todo aquele modus operandi de fraude que é característico desse tipo de fraude são esse tipo de boleto, né? E o fato de que o transporte que ele não se manifestou a respeito de transporte e as transportadoras falam, olha, fui tirar isso lá no Porto de Santos, né? Quer dizer, nada a ver com o endereço do suposto emitente das notas fiscais. Então, esse conjunto em si, assim, ele me convence que não há como, né, nós aceitarmos isso como boa-fé, como prova de que houve a negociação dele com um suposto fornecedor que ele nem conhece, nem nunca entrou em contato com essa pessoa que não existia mesmo, né? Então, dentro disso, eu volto a então manifestar a minha convicção de que não houve boa-fé em nenhum dos três quesitos, né, que nós analisamos. E eu voto, então, pela manutenção do auto-infração. Obrigado, senhores. Tá certo, doutor Rubens, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Bom, de toda sorte, eu vi aqui, tem tratativas, eu até menciono isso no e-mail, no voto, tem tratativas... com terceiros, né? Que foram trazidas pelo contribuinte. Eu volto a insistir volto a insistir não, na verdade, o que me chamou a atenção aqui nas provas de pagamento é que, normalmente, essas negociações com o banco sequer vem mencionado qualquer informação a respeito, que é um problema sério que nós temos, né? De vez em quando a gente recebe aqui algumas provas de pagamento que vêm sem nem se mencionar o sacador. E aqui tem. Aqui nesses documentos tem. E são documentos que, a princípio, foram impugnados de forma absolutamente... o conteúdo deles não foi impugnado de forma objetiva, no meu sentir, né? A representação, ela fala que não pode ser aceito provas de pagamento e tal, mas eu não tenho razão para suspeitar, a princípio, desses documentos. Então, enfim, por todo exposto, por tudo que eu já relatei na sessão anterior, eu mantenho o meu entendimento. Então, agora é o doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Eu já tinha externado o meu posicionamento na sessão anterior, né? E eu confirmo, tá, nessa oportunidade, no sentido de que, a meu ver, também o conjunto probatório que consta nos autos, eu considero ele bem acima da média daquilo que a gente tem visto aqui no tribunal, né? Para configurar aí a boa-fé, né? Trazer indícios, né, da boa-fé. Então, eu reitero o meu posicionamento, né, exposto na semana passada, quanto aí a acompanhar o seu voto pelo cancelamento do auto. Obrigado, presidente. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Odilo? Como eu já havia externado na sessão anterior, eu vou acompanhar o voto relator, o doutor Rubens. Tá certo. Obrigada, doutor. Doutor Odilo, a representação já se manifestou. Então, ok. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver se eu vou conseguir registrar. Vamos lá. Registrado o voto do doutor Rubens, o meu e o da manifestação da representação. Vamos ver. Encerrar debates. A princípio, verificar quórum. Iniciar a votação. Então, vamos lá, encerrar a votação. Parece que deu certo. Vamos ver agora, vai encerrar o julgamento. Vencedor, ok. Encerrar. Agora deu certo. Agora deu certo. Encerrar o julgamento. Aparece todo mundo aqui.
Rubens, Isabel, representação, sim. Parece que a princípio deu certo. Então, vamos lá, o processo 3155317, produtos alimentícios Orlândia, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Pronto, senhores, acho que agora todos encerrados, todos os processos encerrados. Bom, cumprimos aqui a nossa pauta. Então, agradeço a dedicação de todos, todo o trabalho. Doutor Rodrigo, hoje foi uma luta, mas o doutor Rodrigo venceu. Eu agradeço a presença do doutor Rodrigo, acho que essa é a última sessão que o doutor está conosco aqui desse mês. O mês que vem, acho que o doutor Rodrigo estará em outra Câmara. Então, agradeço aí todo o trabalho, agradeço aí ter aceito a substituição. E então eu dou por encerrada a sessão do dia 31 de março de 2023 da 10ª Câmara Julgadora. Vou pedir para o Jailson encerrar a gravação.